Olá, alunos e alunas, eu sou a Prof. Cris, do IFSC Campus Continente, e agora o nosso assunto é a higienização de vegetais, tá? Quando a gente vai proceder à higienização dos nossos vegetais que serão consumidos crus, não vão passar por cocção ou alguma outra forma, né, de redução da carga microbiológica, então eu tenho que pensar em todas as etapas, né? Eu vou precisar fazer a lavação 1 a 1, onde todos os vegetais vão passar por água corrente, né? E a próxima etapa é a sanitização, que é deixar os meus alimentos de molho numa solução clorada, feita com água e água sanitária, que a gente encontra normalmente nos mercados, ou algum outro produto específico para a sanitização de vegetais, né, que são encontrados em locais mais, que trabalham mais voltados para a área de alimentos, né, serviços em alimentação. Mas a gente pode utilizar a água sanitária, a mesma que a gente utiliza para limpeza em geral, desde que ela não tenha nenhuma mistura, né. Então, a gente só tem que sempre cuidar que não haja nenhum outro composto químico junto. O que a gente precisa é do cloro fazendo essa função sanitizante, né? Então, a gente tem que olhar no rótulo do sanitizante, tá? Então, normalmente vai ter ali as aplicações, o modo de usar desse sanitizante. Esse é só um exemplo, tem várias marcas no mercado, né? E aqui, lá no final, olha só, vai dizer para a desinfecção de frutas, verduras e legumes. Então, eu vou seguir a orientação que traz aqui no rótulo do meu produto. Normalmente, a gente recomenda 1 colher de sopa para cada litro de água, né? Porque isso corresponde ao cloro ativo entre 2 e 2,5%. Isso também está aqui na embalagem, ó. Teor de cloro ativo do meu produto, 2% a 2,5%. Tá? Então, aqui está citando no rótulo que eu utilize 1 colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água. Tá? Então, é isso mesmo que nós vamos fazer. E aqui está me recomendando deixar por 10 minutos e enxaguar a seguir com água potável, né? Então, esse tempo também varia, tem várias bibliografias, várias referências que nos dizem 15 minutos, tá? Então, a gente pode utilizar 15 minutos sem problema. E aqueles vegetais mais sensíveis a gente reduz o tempo, tá? Então, antes de eu começar a fazer a lavação 1 a 1, é importante que eu tenha a minha solução clorada preparada, tá? Porque senão eu posso me perder, eu vou acabar causando alguma desordem na minha cozinha. A gente precisa de um recipiente, né? De preferência plástico, mas pode ser o que você tiver disponível, que seja para essa finalidade, né? Não vai pegar um recipiente que você usa para outras coisas que não sejam com alimentos, tá? Pode ser em formato variado, pode ser inclusive um recipiente como os que a gente utiliza para limpeza em casa, mas que seja de uso exclusivo para alimentos, que você nunca tenha utilizado para fazer limpeza doméstica, né? Então você compra um balde graduado, é legal porque, né, tem alguns que vêm a graduação, então esse aqui marca, né? 1 litro, 2 litros, 3, 4, 5 litros, então eu consigo preparar uma quantidade maior por vez se eu tenho muita quantidade de vegetais, tá? Então aqui a gente vai fazer nosso preparo da solução clorada que eu vou mostrar para vocês. Então eu já preparei aqui 2 litros de água no meu recipiente, eu vou fazer 3 litros de solução, tá? Então o que eu vou precisar medir agora? 3 colheres de sopa de água sanitária. Uma já foi. 2. 3 litros. 3 colheres de sopa de água sanitária, já fechei bem, e vou misturar, tenho que homogeneizar essa solução.
Quem utiliza alguns produtos próprios que vêm em pó, eles são bem mais concentrados, então normalmente pode ser uma colher de café por litro, depende do rótulo desse produto, mas essa homogeneização é muito importante desses produtos em pó, em pastilhas, tem alguns que são pastilha efervescente, então tem que esperar dissolver por completo para poder colocar os vegetais, tá? Então agora eu tenho a solução clorada pronta para adicionar, né, os meus vegetais que eu preciso sanitizar. Agora eu vou mostrar para vocês esse procedimento de higienização dos vegetais. Eu tenho que ter um recipiente para descarte, né, porque eu vou ter algumas coisas para descartar, e vou pegar aqui como exemplo, né, vou mostrar para vocês rapidinho os meus vegetais. Então eu tenho alguns vegetais folhosos que eu preciso lavar um a um, né, então eu não vou conseguir dessa forma. Olha, eu tenho folhas que não estão boas, não estão próprias, que eu preciso descartar. Então esse descarte, né, a gente chama de pré-limpeza, que é uma limpeza seca, eu não estou utilizando água. Eu estou simplesmente separando o que está bom do que está ruim. E eu vou fazer isso com todo o meu vegetal. Tá? Eu tiro o que está ruim, tiro as partes que não vão danificar nem abrir o meu vegetal, porque senão eu não vou conseguir colocar na solução sanitizante, né? E eu vou desfolhar, então, um a um. Vocês vejam que tem sujeirinha, né? Eu vou fazer isso com o pé de alface, nesse caso, inteiro, tá? Então, meu pé de alface está bem sujinho, eu já sujei minha bancada, é uma área suja. Eu tenho que considerar, então, tudo isso como área suja. E o que eu quero mostrar para vocês é que aqui, ó, no meu vegetal, tem sujeira por toda a folha, mas normalmente vai concentrar a sujidade maior, mais quantidade, no talo. Então, eu posso colocar, quando eu abrir a torneira, o meu vegetal nessa forma, na água. A água vai escorrer e vai levar essa sujeira maior embora antes porque se eu colocar ao contrário, muitas vezes a gente segura dessa forma embaixo da torneira porque essa parte é mais firme. Então a gente segura por aqui e joga a água para baixo. Eu espalho essa sujeira para depois tirar, então fica mais difícil. Tá? Então essa é uma dica que a gente dá sempre para os alunos, de usar a folha com o talo para baixo e a parte verdinha para cima. Tá? Então eu vou desfolhar todo o meu vegetal, né, para fazer a lavação um a um embaixo da torneira. E depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Outro vegetal que eu tenho aqui para mostrar, um agrião. Né? Eu também vou abrir, né, ele vem amarradinho, vou tirar folha por folha, digamos assim, né, talinho por talinho, para poder lavar um a um embaixo da torneira. Tá? O que mais que eu tenho aqui? A cebolinha verde, né? Então os vegetais, tem alguns que eu utilizo nos meus alimentos cozidos, eu não vou precisar fazer a parte de sanitização, eu preciso fazer a lavação um a um mesmo assim, de todos, para depois fazer o uso. Mas assim, a cebolinha verde a gente às vezes usa num cozido e às vezes utiliza numa salada crua, tá? Quando for na salada crua ou até mesmo uma salsinha que vai enfeitar um prato, precisa passar pela sanitização, pelo molho de sanitização. Tá? O alho poró, né? Tem um alho poró aqui, então o que eu faço com esse alho poró? Eu tento danificá-lo o mínimo possível, né? Eu também posso usá-lo cozido, cru numa salada, né? Então eu tento danificá-lo o mínimo possível, mas eu preciso fazê-lo passar pela sanitização, né, se ele for consumido cru. Então eu vou cortar e eu quero mostrar para vocês a sujeira que vem. Olha só, eu não mexi nesse aqui justamente para que vocês pudessem ver quanta sujeirinha que fica, né, no meu vegetal. Eu vou descartar esse talo, essas folhas, desculpa, não, eu vou higienizá-las muito bem. Eu posso guardar para fazer um caldo, um fundo, uma sopa, um ensopado, um refogado, picar ele bem e fazer um refogadinho. Eu posso aproveitar ele integralmente, tá? Então eu não vou descartar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que o alho poró, ele cresce com essa parte aqui embaixo da terra. E mesmo que não fosse embaixo da terra, ele vai se formando, né, aos poucos. Então aqui, ó, eu vou colocar a faca até o centro, pegando todas as voltinhas que ele tem,
E aí eu vou abrir. Essa minha faca não é a faca ideal, gente, vocês já estão vendo isso, não é o melhor utensílio para vocês, é uma faca muito grande, né? Então para ir para a cozinha não é o ideal, mas é o que eu tinha disponível aqui. Então eu abri um dos lados só, o outro lado ficou fechado, tá? E aí eu posso colocar embaixo da torneira uma pressãozinha maior, porque olha quanta sujeira que eu tenho aqui, tá? Eu tenho muita sujeira que vai ficando escondidinha, né? Essa sujeira pode ir até aqui no final embaixo, certo? Então eu vou colocar dessa forma, abrindo as folhas, né? Virando as folhas, embaixo da água para lavar por dentro. Então eu posso passar a mão por todas as folhas para lavar, certo? Eu não vou demonstrar com alho poró, tem um videozinho de uma outra professora que eu vou colocar para vocês assistirem também como complemento, certo? Ela mostra direitinho como fazer. Minha área suja já ficou bem suja. Então, só para eu demonstrar ainda, depois vai ser tudo higienizado. A cenoura, né? Tenho aqui uma cenoura, que eu posso usar também como salada, vai passar por sanitização. Se for para um refogado, eu vou só lavar embaixo da torneira, né? Então, sem problema nenhum. Se eu for fazer uma salada de frutas, por exemplo, eu vou pegar todas as minhas frutas, porque eu vou manipulá-las, eu vou tirar a casca, eu vou picar, vou cortar, e elas vão passar pela água corrente e depois também por sanitização, tá? Inclusive, as bananas, tá? Então, banana, mesma coisa. Eu tenho aqui um cacho mais verdinho, porque assim, quando ele tá nesse estágio de maturação, né, a gente às vezes compra uma banana um pouquinho mais verde, é ótimo porque a gente pode tirar banana por banana, né, e deixar amadurecer já individualizado, tá? Então, sempre que vocês conseguirem, já chega em casa, já faz isso com as bananas, porque elas demoram um pouco mais para amadurecer, tá? E você consegue controlar melhor, porque você pode lavar, né? Qual que é o problema da banana se você fizer isso mais tarde? Ela fica mais molinha depois, né? A casca, depois que tá maduro. Então, quando você vai tirar os dedos, que a gente chama, né? O dedo de banana, você pode romper a casca e se ficar aparecendo aqui, já não é legal você colocar na solução sanitizante, né? O vegetal tem que estar intacto para ir na solução sanitizante, tá? Laranja, a mesma coisa, vou fazer um suco de limão, as rodelas quando vão num coquetel, né, uma caipirinha. Esses meus vegetais também precisam passar pelo processo de sanitização. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui para mostrar para vocês. O abacaxi. O abacaxi, então, eu posso comprar ele mais maduro ou mais verde, então eu vou esperar o ponto, né, que eu quero para utilizá-lo. E o que a gente faz? A gente guarda ele na geladeira, quando ele já está mais madurinho, né? Vai para a geladeira. E a coroa, ela é um recipiente, né? Muito bom para os insetos se esconderem. Então, uma aranha para fazer um casulo, ou as baratas, aquelas baratinhas de Germânia que são bem pequenininhas, né? Então, para a gente não guardar isso aqui na geladeira, que além disso ocupa espaço, é pontudo, rasga as tuas embalagens, atrapalha. Então a gente vai tirar a coroa do abacaxi, fazendo um corte aqui em cima, tá? Eu consigo fazer isso também desnucando, né? Virando pro lado a minha coroa, mas eu vou fazer um orifício maior aqui, então eu vou romper com esse meu abacaxi, né? Então o ideal é cortar com a faca, tá? E esse abacaxi vai ser lavado embaixo da torneira. E aí depois disso ele também vai para a solução sanitizante. Então tudo que a gente for manipular e for servido cru tem que fazer esse processo. Ah, tem um outro vegetal aqui para mostrar, que é um repolho. Então, assim como eu mostrei o alho poró, que ele vai se formando com o tempo, né, no campo, em contato com terra, com insetos, com a chuva, né, o repolho é a mesma coisa, ele vai formando as folhinhas até se fechar em cabeça, tá? Então, a gente vai, como fez com a alface, tirou aquelas folhas que estavam machucadas, a gente também vai tirar algumas folhas, ou a primeira folha, o que a gente julgar necessário, que não estiver bom para o consumo. E a gente vai
fazer um corte em 4 partes, tá? Então aqui, deixa eu só dar uma... Eu ainda tô na minha área suja, né? Mas só pra tirar o excesso, tá? Então eu vou cortá-lo, porque assim, se eu colocar ele inteiro na minha solução sanitizante, não vai ter muito efeito, né? Porque eu posso ter sujidades lá dentro, tá? Tá bem grande esse repolho. Já vou fazer propaganda, né? Esses meus vegetais vieram todos de uma célula de consumo de produtos orgânicos, agroecológicos, uma comunidade que vem lá de Imbuia, tá? Toda semana vem os produtos deles pra cá. Um preço muito acessível, uma forma muito boa de você consumir produtos sem agrotóxicos. Então eu cortei na metade aqui, não acertei muito o meio, ó, podia ter sido um pouquinho mais feliz aqui pra colocar no meio, né? Mas esse aqui agora vai dar mais certo, tá? Então aqui cortei em 3 partes, depois eu corto mais uma. Por quê? Cortando em 4 partes assim, eu consigo passar todas essas partes pela água, porque às vezes pode ter alguma sujidade que fica aqui no meio também, tá, gente? Algum bichinho e terra, algum resíduo que eu tenho que retirar, né? Porque eu posso fazer uma salada crua também desse repolho, não posso ter sujidade. Assim, dessa forma, eu consigo passar pela água corrente e depois colocar de molho na solução clorada de forma mais eficiente. Eu acho que os vegetais que eu tinha para mostrar para vocês eram esses. Eu quero mostrar ainda mais um item, né? De origem animal, mas que a gente também precisa fazer essa sequência de higienização sempre, tá? Que são aqui os ovos, né? Então, os ovos que eu for utilizar, eu tenho que ter alguns cuidados específicos, tá? Com relação à higienização, eu vou passá-los em água corrente, não preciso usar esponja, não preciso usar detergente, nenhum outro tipo de produto, tá? Eu tenho que comprar de uma marca confiável, uma marca inspecionada. Isso vai me dar as garantias que eu preciso. E aí eu vou fazer essa lavação apenas na hora que eu for utilizar os ovos, tá? Eu vou fazer um outro videozinho curto, só falando sobre os ovos pra vocês. O que eu tinha pra mostrar, acho que dos vegetais, por enquanto era isso. Depois eu vou fazer a etapa de lavação e sanitização pra vocês verem a sequência certinho.